Oi, pessoal! Para fazer a estreia aqui no canal, eu resolvi falar um pouquinho hoje de burnout, né? Que é um tema que o RH está muito envolvido, mas principalmente queria falar de um depoimento pessoal, né? Eu tive burnout, ah, e esse processo todo me ensinou muito de autoconhecimento, mas eu queria falar um pouquinho do burnout como uma pessoa de gestão, né? No começo da pandemia, eu tive uma experiência muito boa profissional, reconhecidamente estratégico dentro da empresa que eu estava trabalhando, uma possibilidade de voar, né? E estava muito bem. E nesse voar, eu me dediquei ao máximo mesmo, coisa que já é uma característica que eu tenho, né? Para mim, alto desempenho é algo que você não precisa ficar mostrando para os outros. Alto desempenho, para mim, se define fazer aquilo que você gosta. E eu, naquele momento da pandemia, que começou lá em fevereiro, né? O que rolou? Surpreendentemente, fui chamado pela minha gestora para uma sala falando assim: Ângela, está acontecendo um problema e é mundial, né? E eu queria entender como é que a gente pode fazer. Qual que é a situação? A encomenda que nós temos da companhia é pensar num projeto em que haja a possibilidade de ter redução salarial. Isso em fevereiro, quando começou, poxa, quais são as possibilidades dentro da lei de ter redução salarial? Mínima, né? Só mesmo uma condição de pandemia, porque é força maior, só para vocês entenderem. A definição de uma redução salarial, ela nem é negociável junto ao sindicato. Ela tem uma condição de força maior. Por quê? É a possibilidade que a lei deixa, né, de uma situação incomum, porque poderia ser utilizado por N situações, por exemplo, a China fechou os portos, né? Então as montadoras que são os maiores consumidores de produtos da China podem chegar e falar assim: puxa, fechou o porto, cara, preciso reduzir salário. Então esse é um modelo que a lei já previa que não é possível. Você não pode ficar brincando com o salário das pessoas porque é a fonte de renda dela. Ok, então ela colocou a possibilidade de força maior. Lembrando que em fevereiro foi o início, né? Então não havia decreto nenhum ainda. Eu me debrucei nas leis e trouxe para minha gestora: olha, só tem uma condição de força maior, tá? Dessa possibilidade. Mesmo assim, ela pediu um estudo de redução. Qual era o menor possível? Decidimos que seria um cálculo de 30% de redução salarial e 25% de redução salarial, 30% de jornada. Começamos a conversar com os sindicatos, todo mundo se negando, e aí começou a sinalizar que o governo ia soltar uma MP. Ok. Não era viável, para que não houvesse demissões em massa. Nós abrimos então, junto ao sindicato, uma negociação, né? Por quê? Antes das MPs, o governo decreta a pandemia, ele reconhece a indicação da ONU, a pandemia, e aí se encaixou força maior. Com isso, ligação, pá, e eu achando o máximo, voando, taca-lhe pau. Fizemos com várias reuniões, saiu a possibilidade de ter as reuniões online, coisa que o sindicato nem pensava na época. Fizemos tudo, as reuniões, o pessoal aderiu, então redução salarial de 25, jornada de 30. Mês de março implantado. Mês de abril começa a sair a possibilidade das MPs. Então eu ficava no celular no meu grupo na época eu estava fazendo MBA de legislação pela BSSP, que é ótimo, indico. E aí os professores ali super apoiando, gente, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E eu coloquei, gente, fiz redução salarial em cima de força maior. E aí o pessoal começou a me perguntar. E, mais uma vez, tô lá em cima, né?
voando alto. Adoro essas conversas e bate-papo. Beleza. Passamos todo o processo. Fizemos 5 meses de redução salarial, então era negociação em cima de negociação, sindicato calcula, faz budget, faz forecast, olha aqui, vamos reunião com a alta gestão, todos os gestores preocupadíssimos, né? E a minha sorte é que eu tinha uma gestora muito focada em pessoas. E tô voando. Ok. Depois disso, aconteceram vários outros processos, né, de regularização. Saímos da redução salarial, muito bom. Conseguimos normalizar, a empresa se destacou, a sacada do gestor era ótima, vendeu. Ele falou que um máximo, é um ditado muito popular, mas assim, ele empregou muito bem. Enquanto outros choram, eu vendo o lenço. Então, assim, foi muito bom para a empresa. As pessoas se dedicaram muito, né? Ok. Só que nisso, o que aconteceu? Para dar conta de tudo aquilo, eu internalizei a responsabilidade. E eu tenho um critério de tentar não errar. Então, a minha cobrança, que eu já tenho de personalidade, ela foi lá em cima. Eu dormia poucas horas. As poucas horas que eu tinha de sono, eu acabava sonhando com as coisas. Eu tenho muito disso, eu sonho e acordo no meio da madrugada, abria o notebook e ia fazendo, porque eu tinha acabado de ter um insight. Então, estresse lá em cima. E aí estourou o burnout. O que é para mim, e aí eu vou descrever para vocês o que foi o burnout. Eu comecei a criar em mim, então, uma cobrança ainda maior, né, de resultados. Eu tinha participado de um coaching há pouco tempo atrás e também de um assessment, então a minha mente estava ampliada, os sentimentos e sensações. Eu estava muito focada em entender o outro, né, porque um gap que eu ainda tenho. Eu sou muito direta e assertiva e isso faz com que muitas outras pessoas que sejam um pouco mais sensíveis se sintam coagidas com a minha forma de falar e pensar. O que eu entrei de cabeça para dar um jeito disso não ser um empecilho mais, né? Eu tinha que tratar as pessoas da forma que eu gostaria de tratar, então, ser tratada. Então, eu mergulhei mesmo. E aí, com tudo isso aflorando e eu precisava ser cada dia mais assertiva, existia dentro de mim aquela condição: você está fazendo o seu melhor ou o que está acontecendo? E então meu nível de cobrança subiu. Para mim, comigo. E mais alguns dias indo, e aí veio o quê? Depois da pandemia, a síndrome de me perguntar: será que eu estou merecedora disso? Porque as pessoas, muito amorosamente, falavam comigo: poxa, valeu, obrigada por tudo, pelo apoio, vocês fizeram um trabalho magnífico. A equipe toda, tá, gente? Aí não dá para dizer Ângela, não. A equipe toda amparou, deu tratamento consultivo, tirou dúvida, acompanhou a gestão. Então, o pessoal ficou muito, a resposta muito calorosa. E aí eu ficava me perguntando: gente, né? Será que é isso mesmo? Será que eu vou dar conta dos próximos dias? E eu tinha uma fuga, né? A fuga, um sentimento de fuga. Toda vez que eu me sentia acuada, eu fugia. Isso é em relacionamento, né? E aí no profissional também. E eu comecei a olhar para o mercado. Tô com medo. E se depois disso eu não conseguir dar conta? Olha, o que eu tenho que fazer? E aí comecei a olhar para o mercado e apareceu uma proposta. E eu cheguei para a empresa e falei: preciso ir embora. Saí dessa empresa no ápice, simplesmente saí, né? E o que aconteceu? 2 meses depois eu estava numa empresa que ela confrontava com minha parte ética. E isso eu não abro mão, né? O que é o ético, Ângela? Define. Legislação para mim é meu regulamento, então eu não gosto de fazer nada que eu conscientemente agrida a legislação,
né? Em todos os sentidos, criminal, trabalhista, civil, eu não gosto. E eu tinha que assumir esse papel. Eu percebi que isso não ia dar certo. No terceiro mês eu estava fora dessa proposta maravilhosa que me apareceu, tá? Ok, fui embora. E aí? Da onde eu ia tirar meu sustento? Eu, com isso, aflorei a síndrome da escassez, com medo do dia a dia. Então, abri portas para depressão, para um monte de síndromes que o psicológico afetava. Cheguei ao momento em que colegas me ofereceram Rivotril. Eu não tomo medicação, não gosto, né? E principalmente esse tipo de medicação. Fuga, né? Total. Ok. Não fiz terapia? Não fiz terapia, gente. Só que eu comecei a usar aquilo que eu tenho de melhor. Comecei a estudar, ESG principalmente, foi o meu principal estudo. E aí eu fui entender exatamente o que o meio provoca. E eu caí, né, nesses estudos no burnout. Falei, tá me cheirando mal. Nesse tá me cheirando mal, eu tenho muitas colegas que são psicólogas e gostam de ter um desafio como eu, né? Uma pessoa que não gosta de terapia, não gosta de psicólogo, não gosta disso, não gosta daquilo, tem medo, né? Sou uma cebola, eu tenho medo que as pessoas me descubram quem eu sou, então eu criei várias camadas. E aí eu tenho essas colegas e elas falaram, cara, presta atenção. Eu falei, tá bom, vou prestar atenção. Chegamos juntas numa definição. Mano, você tá com burnout. Eita, imagina, eu, burnout. Depressão, cada dia mais. Nossa, tinha dia que cabelo, né? Eu tenho um gatancorá no cabelo, né? Então, precisava, assim, não gostava nem de me olhar. Fui olhar, então, com a dica dessas pessoas maravilhosas, já que eu não me tratava, elas me deram muitas dicas, autoconhecimento. E aí eu fui listando tudo aquilo que estava me acontecendo. E aí, de raiva, eu me transformei de, tudo bem, vamos encarar mais esse desafio. Se você entrou, você vai sair, né? E aí, dia a dia, eu vim trabalhando nisso. Então, gente, eu tô aqui fazendo esse depoimento que às vezes parece longo, mas para mim é um desafio muito grande. Primeiro, colocar para fora, né? Segundo, falar dos meus sentimentos. E terceiro, dar a ideia da fragilidade. E aí eu tô falando com você, gestor. Tô falando com você, coordenador, gerente, supervisor, líder. Cara, você pode estar com burnout. Sim. E aí eu te falo, você quer voltar ao vídeo e me ouvir mais um pouco? Ou você quer se recuperar? Você não quer chegar nesse limite? E aí que eu tô colocando esse vídeo hoje. Hoje estou estreando justamente para falar. Existem os altos e baixos, mas principalmente nos baixos momentos é que se você se conhecer, você pode sair muito melhor. Então, nos próximos episódios, eu vou tratar justamente de cada momento em que eu pude me ver, né? Não falando de espiritualidade, mas assim, como se eu estivesse me vendo fora do corpo, me analisar. E aí, quem sabe eu posso te ajudar para que, primeiro, você não precisa chegar nessa crise. Segundo, tratar com normalidade o burnout, tá? Vamos lá. Vamos quebrar essa porra desse paradigma aí. E mais ainda o que o burnout pode me elevar. Porque toda queda você tem que levantar e sair melhor. Então é isso, queridos. Para os próximos episódios nós vamos falar sobre isso. O que uma pessoa de alto desempenho como você pode se blindar. E se você estiver já entrando, o que você pode acessar? Lembrando
que entre eu reconhecer e entre hoje eu me declarar que eu estou bem, nós estamos falando de 1 ano e meio. Então, imagine 1 ano e meio da sua vida de alto desempenho, salários equivalentes a isso, pode dar de estrago na sua vida, né? Vamos tratar isso, mas num bate-papo informal, né? Eu vou deixar aqui meu celular, número de contato, para que se você quiser aí fazer algumas sessões de bate-papo, porque é isso que hoje eu faço como consultora, não só falar de RH em todos os subsistemas de cálculos, né? Benefício, saúde e segurança, folha de pagamento, encargos. Eu falo também sobre como é sair da ostra, né? Do ostracismo de cálculos e se tornar um RH estratégico, falando de todo esse subsistema que move, mas principalmente falando de si, do que você pode melhorar, trazer um pouquinho da minha experiência, porque conhecimento a gente não põe no caixão, né? Então, vale a pena dividir enquanto nós podemos. Mas nessa situação, então hoje eu me tornei uma pessoa no mercado como consultora, principalmente nessas áreas de cálculo de RH, mas eu tô aí para trocar experiência. Então, se você em algum momento foi lá, leu as características do burnout e quiser aí ouvir um pouquinho do depoimento e colocar alguma coisinha aí pra gente estar conversando nos próximos dias, fica à vontade. O espaço é nosso. Afinal de contas, a mídia tá aí para isso. Conectar, fazer diferença. E se você achar relevante em algum momento de me escutar, eu já agradeço, tá? E aí, indicar também, que indicação vale ouro, né? E é isso, pessoal. Obrigada por ter ficado até aqui e a gente se fala mais vezes, tá? Abraço!